a gente teve aí uma década de um mercado que a gente chama de crypto trading, né? É volatilidade de tokens. E muita gente explorando isso, na maioria dos casos ganhando dinheiro, alguns não, mas assim, foram 10 anos que o mercado foi baseado nisso. É, a gente vê uma certa tendência desde o começo do ano passado, né? Claro, linkado com os eventos que aconteceram, que esse segmento de crypto trading ele deu uma consolidada, né? Alguns nomes ficaram para trás, alguns clientes foram afetados, infelizmente, mas esse mercado ele foi se consolidando, tá? E, e até traduzindo em números, ano passado foi um ano muito difícil para o mercado, né? Mas a Fireblocks conseguiu, mesmo assim, crescer 220%. Por quê? Porque se criaram duas novas vertentes, né? Uma são instituições financeiras tradicionais entrando, outra o Web3. Então, a gente continua crescendo, mas os segmentos hoje eles estão muito mais focados nessas duas vertentes. Crypto trading ainda opera bastante, opera volume, quem provê liquidez para o mercado, mas hoje a gente vê um crescimento muito alto em instituições financeiras tradicionais e Web3. E também a outra pergunta, né, como está a adoção tanto no Brasil e lá fora, é, é engraçado porque a América Latina hoje é uma das prioridades na Fireblocks, porque não só a adoção, né? A gente na América Latina, principalmente no Brasil, a gente é muito apegado à tecnologia, né? A gente consome o que vem de novo, a gente já consome, mas é uma conjunção de fatores, né? As instituições estão entrando, a gente tem os nossos reguladores abordando o tema de uma maneira muito interessante, né? Abertos, trazendo o projeto CBDC. O Brasil hoje, né? A gente está em alguns projetos com diferentes bancos centrais. O Brasil hoje é um dos mais avançados. A equipe é muito qualificada, faz as perguntas certas, enfim, está indo no caminho certo e estão abertos a aprender o que está acontecendo e como construir isso para o Brasil. Então, eu diria que o Brasil hoje está no front global de adoção e de desenvolvimento. A gente tem diversas empresas, né, iniciativas nesse mercado que começaram lá fora e hoje tem time no Brasil, ou vieram foco 100% no Brasil, tem CEO de exchange global morando no Brasil. Então, assim, tem um certo foco aqui e eu diria que a gente não tá atrás. Tá? Uma coisa que eu acho legal, assim, então quando você pega, por exemplo, institucional, você tem duas vertentes. Você tem o institucional que quer prover o serviço para o cliente dele via, por exemplo, uma plataforma de negociação de cripto, que aí seria até a tua venda B2B2C, porque você vende para o institucional para esse cara vender para o cliente final dele. Mas você também tem uma veia muito grande no institucional que quer colocar o pé com, por exemplo, uma mesa proprietária, algum produto proprietário que ele quer fazer. E eu imagino que isso seja muito mais lá fora do que necessariamente no Brasil, porque no Brasil e Latam você tem muito mais interesse potencialmente das pessoas físicas que estão dentro das instituições em ter acesso a cripto. Então, como é que é essa distinção e essa visão que eu tenho? Ela realmente se materializa de que aqui é muito mais voltada a cliente final no B2B2C e lá fora muito mais no B2B ou não? Corretíssimo, assim, é engraçado, até dentro da Latam tem algumas nuances diferentes, apesar de ser muito similar, mas lá fora, o volume institucional, né, que está operando mesa proprietária, arbitrando ali no mercado, né, fazendo o market making, em termos de volume, é exponencialmente maior, né? No Brasil, a gente tem alguns players super, super bem estruturados e sérios, mas o volume não se compara, né? Se você pegar assim, Estados Unidos e Ásia, a Ásia tem muito volume em mesas proprietárias, em market makers, em grandes OTCs, que, de maneira geral, provém liquidez para o mercado global inteiro. No Brasil, a gente tem, sim, mesas proprietárias operando, inclusive de uma ou outra instituição financeira, mas ainda é muito nascente, né? Eu acho que a gente, com essa clareza regulatória, com, com institucional também trazendo a sua base de clientes, etc., isso vai ser uma prática mais e mais comum aqui no Brasil. E dentro da Latam também tem algumas nuances, né? Aqui no Brasil, a gente, o usuário final, ele acaba investindo no mercado
um pouquinho de reserva e um pouquinho de especular, né? Mais especular até. Ele trata como um ativo que ele quer explorar, né? Se a gente for para outros países, tipo a Colômbia, o pessoal, o colombiano, o cidadão médio, ele já tem a preocupação da moeda fraca dele. Então, eles querem fazer reserva em dólar. Então, eles acessam cripto para fazer reserva em USDC, por exemplo. Se for no México, é algo parecido. Aqui no Brasil, você pagar algo em cripto tem menos tração, porque a gente tem um sistema fenomenal que é o Pix. Mas em outros países já é algo que é o Pix deles, né? Vai virar o Acho Pix que eu dele. vi, a Argentina especificamente é uma que usa bastante, tanto para guardar valor por conta da desvalorização da moeda, quanto às vezes até para transação financeira. A Argentina, se não me engano, ano passado era uma das top 5 países em DeFi no mundo em volume. Então, assim, você tem algumas particularidades, mas de maneira geral, a capilaridade e a adoção na América Latina é bem legal. Tem um bom volume, o pessoal explora, né? O pessoal é curioso, explora. E eu acho que as instituições vindo, elas vão ajudar a democratizar isso, até na experiência que a gente estava conversando, né? De, putz, você explorar, você criar uma carteira, você indo nesse passo a passo, o brasileiro médio, ou sei lá, você pegar meus pais, eles não vão criar uma carteira no MetaMask. E se criarem, já eles vão perder o seed deles e não vão ter acesso. Então, as instituições elas vão tomar conta disso porque é o trabalho delas, né? É criar a experiência ali para o cliente, né? Trazer o cliente, criar a experiência para o cliente sem fricção e resguardar que, putz, se o cliente perder o acesso dele, ele ajuda a recuperar, entendeu? E com os eventos dos últimos meses, né, do último ano, alguns investidores com menos apetite de risco, eles se sentem confortáveis em ver, o Genial está entrando nesse mercado. Por que não ter meus ativos com quem eu já conheço ele e já resguarde tem as isso? finanças Exatamente. dele aqui, ele só quer ter tudo aqui, né? O blockchain é uma rede de confiança, né? Mas, de maneira geral, você também deixa seus ativos em quem você tem confiança, né? Ou dá essa responsabilidade quem você tem confiança. Então, apesar de ainda terem diversas exchanges sensacionais e sérias, a gente vê uma certa tendência de, no médio e longo prazo, as instituições financeiras terem uma operação grande em relação a isso e de maneira geral a instituição financeira, quando ela procura a gente, raramente elas procuram a Fireblocks e falam eu quero oferecer cripto para o meu cliente. Geralmente eu quero testar a infraestrutura, eu quero estar preparado para CBDC, para tokenizar produtos financeiros, para o futuro, para programas de lealdade, para qualquer coisa que hoje eles vão pegar o produto financeiro deles e plugar em blockchain, em ativos digitais e ter essa plataforma. De repente eles vão sim oferecer, de repente, o BTC, Ethereum, talvez o USDC, tem clientes nossos que são bancos que já fazem isso, mas no meio vai ter um produto de CBDC, de CDB, vai ter um produto de crédito ou de investimento que vai estar tokenizado e aonde ele vai ter ali acesso na wallet dele, né? Junto com produtos tradicionais que vão estar tokenizados. E o próprio CBDC, né, o dinheiro programável, etc., que vai ter seu espaço no Brasil e vai ser importante no futuro.